Jesus mesmo disse: nada podeis sem mim, nada podeis fazer. Por isso, Senhor, nós te louvamos pela tua grandeza, te louvamos pelo teu perdão, te louvamos pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam todas as manhãs sobre nós, que é a causa de você que nos construímos. Te louvamos, Senhor, pelo pão de cada dia, porque o Senhor tem posto em nossas vidas. Te louvamos pelo ar que respiramos, pela nossa família, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa para te louvar, para dar a nossa primícia ao Senhor, o primeiro dia da nossa semana. É do Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no meio de nós. Pedimos para que o Senhor mova o teu sobrenatural em nossos corações, que a tua palavra encontre morada dentro de nós, que o nosso coração e a nossa vida seja totalmente impactado, meu Deus, pelas tuas palavras, pela tua verdade. Ó Senhor, nós pedimos, receba a nossa adoração, receba o louvor dos nossos lábios, mas também a adoração vinda das nossas atitudes de fé nessa noite. Meu Pai, que o Senhor receba não só a adoração neste exato momento, mas que o Senhor receba a nossa adoração da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Senhor, que a nossa vida seja um manancial de adoração. Que o Senhor receba como cheiro suave as canções dos nossos lábios. Senhor, e tudo quanto fizermos aqui nessa noite é para a tua glória. Fique à vontade, Senhor, no meio de nós. Fique à vontade, Senhor, aqui é a tua casa. E nós dizemos, Senhor, tu és muito lindo neste lugar. Por isso, rasgue o céu sobre nós. Movimenta, Senhor, os teus feitos e o sobrenatural do Senhor aqui em nosso meio. Porque o nosso coração está aberto para ti. Tua palavra diz que o Senhor não rejeita o coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Por isso, Senhor, estamos aqui. Senhor, a tua noiva, a tua igreja, à espera do dia do Senhor. Assim nós te louvamos. Fica à vontade no meio de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos têm motivos para glorificar o nome do Senhor nessa noite? Diga glória a Deus. Tudo que nós temos é por causa do Senhor. Tudo que nós perdemos é por causa do Senhor. Talvez você tenha alcançado este lugar, a casa do Senhor nessa noite, com o coração doído, talvez frustrado, talvez cansado, desanimado. Eu quero dizer algo para você, você está no lugar certo. A palavra do Senhor diz que onde a presença do Senhor está, ali há a multidão de milagres. Onde a presença do Senhor está, não há vez para tristeza. Até a tristeza salta de alegria. Quero que você abra o seu coração nessa noite. O Senhor nos convida lá no Salmo 100 a celebrar com júbilo na presença do Senhor. Todos os moradores da terra, servir ao Senhor como igreja, com alegria, e apresentai-vos diante da sua presença com cânticos espirituais. Por isso eu quero te convidar essa noite a ter o seu coração e a louvar o Senhor conosco. Em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome Boa noite, igreja do Senhor, a paz, amém? Glória a Deus. É motivo de alegria, estamos aqui para juntos louvarmos o Senhor, amém? Já o Senhor está ao seu lado, dê um abraço nele, foi muito importante que você veio. Estou muito feliz com a sua presença neste lugar. Juntos iremos adorar e exaltar aquele que reina para todo sempre, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor bem forte. Aleluia!
Seguro em tuas mãos, nada temerei.
Deixa o povo que vai morar no céu, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero, nesse momento, aproveitar essa oportunidade, louvar a Deus pela vida dos nossos internautas também, aqueles que também, junto conosco, estão celebrando ao Senhor, do outro lado da tela. Que Deus abençoe aos nossos irmãos. E esse é o momento de vamos continuar adorando ao Senhor, amém? Nós teremos a oportunidade nesse momento, mas antes disso eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, porque nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor tem nos abençoado muito, amém? E os irmãos que têm acompanhado o que tem sido feito através dessa obra, agora recentemente ainda estamos concretizando o término da reforma da fachada do templo, amém? Nós estamos falando aí de um investimento de mais de 7 mil reais. Material de primeira, que o povo de Deus merece, é verdade? Nós merecemos. E tudo isso, irmãos, só tem acontecido, só se tornou uma realidade, porque nós temos entendido o poder da unidade. Glória a Deus. Nós temos entendido que juntos podemos fazer a diferença. E assim como o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 8, ele fez menção e louvor a Deus, louvor ao Senhor pelas igrejas da Macedônia, que não eram igrejas ricas, igrejas poderosas, mas pelo contrário, ele faz questão de mencionar que eram comunidades pobres, simples, talvez assim como nós. Mas ele louvou a Deus porque na profunda pobreza daquela igreja superabundou em grandes riquezas. Aleluia. Porque aonde está o amor, aonde está a generosidade, glória a Deus, aonde a entrega voluntária, a mão de Deus também está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero louvar a Deus, porque isso é só o começo do que Deus vai fazer neste lugar. Nós temos um propósito, amém? Deus não age por acaso. Deus age conforme a nossa intencionalidade. E há uma igreja intencional. Nós somos uma igreja que temos um propósito, uma igreja relevante, que queremos fazer a diferença nessa sociedade. Glória a Deus. Porque entendemos que o Evangelho é o poder de Deus, amém? O Evangelho é transformador. O Evangelho, ele transforma, ele muda, ele liberta, ele cura, ele salva. E Deus vai fazer isso através da sua igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo Jesus. Glória a Deus. Não temos como fugir dessa realidade. Nós somos o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então que Deus continue abençoando, prosperando, multiplicando na sua vida. Nesse momento você vai ter a liberdade, glória a Deus, nesse momento em que nós vamos semear aqueles que se comprometeram voluntariamente com o voto para estar abençoando os nossos trabalhos na Bahia. Glória a Deus. A reforma da nossa igreja na tribo indígena. Nós vamos reformar o telhado. Já compartilhamos aqui, enfim, e hoje é o grande dia, amém? Nós vamos orar, glória a Deus, já agradecendo ao Senhor, porque a Bíblia diz que nós não andamos por vistas, andamos por fé. Então não me interessa o que tem dentro desses envelopes, o que interessa é que se Deus está na frente, já deu certo, glória a Deus. Não importa o valor, a quantidade, isso não importa. O que importa é que se Deus está na frente, já é uma realidade. Amém? Glória a Deus. Então todos que se comprometeram, amém? Nós vamos fazer isso. Você que deseja nesta noite, amém? Semear nesta seara, semear no campo missionário. Somos uma igreja missionária. Aqui está o cofrinho da África retirado, nosso cofrinho da África. Nós temos um orfanato também,
E essa igreja, essa família de fé que nós sustentamos, glória a Deus. Então nós estamos realizando trabalhos fora das fronteiras nacionais, porque o Senhor nos ordenou, Ele diz que nós seríamos suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. E isso que nós estamos fazendo, amém? E Deus está prosperando. Glória a Deus. Então nesse momento você tem a liberdade, pastor, eu vim preparado, glória a Deus. Então você pode estar levantando a sua mão, atrás da sua cadeira tem o QR Code, se você desejar fazer por meio do Pix, também no envelope tem aí a chave Pix, tem o QR Code, amém? Você pode estar fazendo em espécie, nós temos a maquininha, então tem todos os recursos necessários para que você possa nesse momento também continuar adorando ao Senhor, abençoando a obra de Deus, glória a Deus. E a minha oração nesta noite é para que o Senhor multiplique 100 vezes mais na sua vida, nos seus negócios, amém? Você que é um empresário, que Deus continue abençoando os seus negócios. Você que é seletista, que Deus te abençoe no seu trabalho, que Deus prospere a empresa em que você trabalhe, amém? Honrando aquele lugar através da sua vida, da sua fidelidade, da sua generosidade. Você que é autônomo, que o Senhor possa abrir portas e mais portas, amém? Na sua vida, te prosperando poderosamente, glória a Deus. E que Deus possa multiplicar cada uma das nossas sementes, amém? De acordo com a necessidade da sua obra, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, nós vamos orar. Logo em seguida o Ministério de Louvor vai continuar adorando, e você vai ter a liberdade para depositar, amém? Para adorar o Senhor, glória a Deus. Levante aí o seu envelope, feche os seus olhos agora, como um ato de entrega, põe a mão no seu coração, amém? Porque Deus é aquele que vê o meu e o teu coração. Pai, que suba, Senhor, como um cheiro suave as tuas narinas. Eu sei, Senhor, nós entendemos que o Senhor, ó Deus, não recebe dinheiro, não é dólar, não é real, não é medical, ó Deus, não é euro, são sementes, Senhor, que estão sendo lançadas, ó Pai. Ó Deus, e nós cremos, Senhor, ó Deus, que o cheiro desta adoração, ó Pai, está subindo diante do trono da sua glória. Ah, Senhor, na medida em que vai subindo, derrama, Senhor, ó Deus, uma porção de unção sobre esta casa de oração nesta noite. Vai visitando, Senhor, porque o Senhor não é só Deus de perto, mas é Deus de longe também. Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Vai abençoando, Senhor, abrindo portas, ó Pai, pois a tua palavra nos diz, ó Deus, que quando, ó Pai, somos fiéis ao Senhor, ó Deus, então assim por isso podemos colocar o Senhor à prova. Mas não estamos aqui por isso, Senhor, porque não precisamos, ó Pai, porque já temos experimentado o teu favor, e só isso nos importa. Mas é de um coração voluntário, um coração devoto ao Senhor, que está sendo, Senhor, agora depositado, ó Pai, neste altar. Por isso, Senhor, seja glorificado, que as missões continuem avançando, ó Pai, que os missionários, Senhor, possam, ó Pai, viver o Jeová Jireh, a provisão do Senhor, ó Pai, que não falte, ó Deus querido, na vida dos nossos missionários. Abençoe, Senhor, o órfão, abençoe a viúva, abençoe o estrangeiro, abençoe os necessitados. Que esse dom, Senhor, que o dom das finanças, ó Pai, ó Deus, que esta bênção financeira, Senhor, se reverbere em salvação, em transformação, Senhor, na propagação do Evangelho do Reino. Esta é a nossa oração. Assim oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique à vontade, vamos continuar adorando o Senhor. Oh, Jesus maravilhoso, inspiração a prosseguir.
Nesse momento nós queremos conhecer os nossos visitantes. Quem nos visita, levante a mão assim, tá pedindo pra gente conhecer. Nós temos nossos irmãos ali atrás, nós temos também meus irmãos aqui à frente. Amém. Vamos cumprimentar os nossos visitantes. Temos também o nosso ministério de louvor abençoado, né, gente? Nossa igreja mais servindo, nós queremos agradecer Léo e Carol e Isa, Carol, meus filhos de sangue. Eu quero agradecer muito pelo carinho por vocês estarem aqui. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a casa do Senhor. Amém. Nós queremos convidar as nossas crianças aqui à frente rapidamente. Nós vamos orar, profetizar e abençoar a vida dos nossos filhos. Esse mês de maio, irmãos, nós estamos trabalhando com as nossas crianças a conscientização e a prevenção do abuso sexual infantil, Maio Laranja. Nós estamos trabalhando a conscientização deles, amém? Para a prevenção do abuso sexual. Então, você, pai, mãe, converse com seus filhos. Nós já, com todo o apoio, com todo o carinho, nós estamos aí num apoio à nossa Beth, né, que é mentora da Ministério Infantil, realizando esse trabalho com muito cuidado ao coração deles. Mas você que é pai, que é mãe, avô, avó, tio, tia, como é importante que você converse com as crianças sobre esse assunto, amém? Glória a Deus. Estenda tua mão aqui, tua mão de profeta aqui para frente. Vamos orar e abençoar, Senhor. Nós te louvamos pela vida dos nossos filhos. Meu Pai, porque estão aqui na tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de criar os nossos filhos na tua casa, na tua presença. Meu Pai, que a tua palavra, ao ser pregada, possa encontrar morada no coração de Deus. Que seja filtro para o seu coração e para a sua mente. Meu Deus, livra, meu Pai, os nossos filhos de todo o tempo maligno, Senhor, de todo o mal. Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra diz que se em vão vigir os sentinelas, se o Senhor não guardar a cidade. Por isso, meu Pai, nós te pedimos que as tuas mãos sejam estendidas sobre a vida dos nossos filhos. Aleluia. Meu Pai, sobre a tua igreja deste lugar, nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Vamos profetizar bem forte? Os nossos filhos são bênçãos do Senhor Jesus. Os nossos filhos são bênçãos do Senhor Jesus. Mais forte? Os nossos filhos são bênçãos do Senhor Jesus. Eu quero convidar o nosso pastor David para estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Quero que você levante suas mãos mais uma vez para o céu e diga uma palavra de amor ao Senhor, uma glorificação ao nome do Senhor. Será que você pode fazer isso? Será que você pode louvar o nome do Senhor? Pai Santo, assim você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, uma vez mais, graças e paz a todos. Glória a Deus, tem povo de Deus feliz com Jesus. Amém, glória a Deus, queridos. Nós estamos em uma jornada de crescimento. Deus tem falado profundamente aos nossos corações. E estamos em uma jornada de benfeitorias. Nós precisamos ampliar o ministério infantil, muita criança, glória a Deus, né? Deus está mandando, e esse é o propósito mesmo. A família vai crescendo, o trabalho vai aumentando também. Isso é natural, não é verdade? Mas nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor também tem enviado voluntários para servir na sua obra. Amém? E nós temos orado por isso, nós temos buscado esse propósito e queremos, da parte de Deus, realmente fazer a diferença na quinta região
Porque reunir por reunir, muita gente faz, não é verdade? Então nós não queremos ser apenas mais um. E isso, não é ser orgulhoso, mas é entender o poder de Deus e o propósito de Deus. Ser igreja relevante é você olhar uma nação como a nossa nação brasileira, que 80% se diz ser cristã, seja ela nas suas ramificações, católicos, evangélicos, espíritas, e por aí vai. Mas 80% se denomina, se declara cristã. E contudo a gente vê que os indicadores sociais da nossa nação não expressam essa realidade. Porque quando nós vemos a violência, por exemplo, que foi falado pela pastora aqui agora há pouco, a violência contra crianças, o assédio infantil, então à medida que o cristianismo ele vai crescendo, automaticamente esses indicadores negativos deveriam o quê? Diminuir, não é verdade? Porque o evangelho traz o quê? Transformação, mudança, qualidade, sim ou não? Todas as nações que foram de matrizes cristãs foram nações poderosas. Sabia disso? Observa as grandes potências mundiais. Você vai ver que é de matriz cristã. Porque o evangelho, irmãos, prospera. Isso não é teologia da prosperidade. Mas aonde se vive o evangelho, aonde se dá liberdade para o evangelho operar, irmãos, é o poder de Deus se manifestando. Então o cristianismo quebra a ignorância, o evangelho quebra a ignorância. E a nossa militância é por isso. É conscientizar uma geração, amém? Porque somos igreja nessa geração. Não podemos ser uma geração que viva de saudades do que Deus fez, na Idade Média, do que Deus fez nos anos 90, 80, 50, 70, o que Deus fez no passado. Não, Deus quer fazer hoje, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Então nós, como igreja dessa geração, nós precisamos fazer a nossa parte e entender o presente século que estamos vivendo, como essa geração se move, como essa geração se porta, porque nós sabemos também, como cristãos, como servos do Senhor, e a Bíblia deixa claro que no mundo que jaz o maligno. Não podemos esperar notícias boas com relação à igreja, partindo do pressuposto secular do mundo, porque o mundo não vai trazer notícias boas, informações boas a respeito da igreja. Pelo contrário, o que vai acontecer é só denegrir a igreja, só escândalos da igreja. Mas a igreja não é isso que esses youtubers estão dizendo, que a mídia está dizendo, e que as pessoas lá fora estão dizendo. Glória a Deus. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é vencedora. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. Mas entender isso é fundamental, porque muitas vezes nós queremos julgar uma geração, nós queremos restaurar algumas coisas de gerações que foram boas, mas sem entender o contexto da atualidade. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a Idade Média, nós vamos ver um mundo cristão, um mundo cristianizado. O mundo era cristão. Hoje nós vivemos em uma geração, em uma sociedade secularizada. É diferente. O modus operandi dessa sociedade é outra. Glória a Deus. Na Idade Média, a igreja era o instrumento da verdade. A verdade estava na instituição. Então tudo passava pelo crivo da instituição. Por quê? Porque a instituição era portadora da verdade.
de despertar. Amém? É de que juntos, como igreja, possamos alcançar a nossa geração. Porque para nós cristãos, já possuímos valores absolutos. Nós não precisamos de novas ideologias, não precisamos de novos valores, porque nós já temos tudo na palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Amém. Graças a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Glória a Deus. Amém? Diz assim, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo de número 1, nos diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: até quando lamentarás por Saul, tendo rejeitado para não reinar sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vai, e eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque eu me provi de um rei dentre os seus filhos. Glória a Deus. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, fale conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Já fomos, Senhor, ricamente abençoados pelo louvor, Senhor, ministrado neste lugar. Eu te peço uma vez mais que me uses, porque eu vou usar a tua palavra, Senhor. Cura, salva, batiza e liberta, pois a tua palavra é viva. Assim eu oro e profetizo em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, olhem para cá. Eu quero entregar algo da parte de Deus ao teu coração nesta noite. Nós estamos diante de um texto, de uma realidade talvez que se assemelha um pouco com o que nós estamos vivendo. Chegou um tempo da história do povo de Israel que diz a Bíblia que o povo eles desanimaram de ter Deus como o seu rei, de ter Deus como o seu direcionador. E esse povo de Israel, chega diante de Samuel e diz: olha, todas as nações em volta de nós possuem um representante humano, possuem um rei. Nós queremos um rei. Samuel, quando ouve do povo, e nesse tempo Samuel, ele julgava Israel, ele era um juiz. Além de ser profeta, Samuel era juiz em Israel. Serviu por muitos anos da sua vida, ou melhor, serviu a vida toda
nós queremos o rei. Nós não queremos os seus filhos, você já está velho, a sua idade já está avançada, e diante de nós, todos os povos, todas as nações possuem um rei. Aquele sentimento entra no coração de Samuel. Samuel vai orar ao Senhor, diz a palavra, e diante do Senhor, Deus disse a ele: olha Samuel, Deus dá um consolo a Samuel. Deus disse: fique tranquilo, porque não é você que está sendo rejeitado, esse povo está rejeitando a mim. Se é um rei que eles querem, se é uma liderança humana que eles querem, se é um representante humano que eles querem, pois bem, assim então eles vão ter. Então Deus é o rei, darei um rei a eles conforme eles estão pedindo. E a Bíblia diz então que Saul, ele é ungido a rei. Foi o primeiro rei de Israel. Saul começa muito bem o seu reinado, obediente, temente a Deus, alguém que andava nos direcionamentos do Senhor, fazendo tudo conforme Deus havia dito, também andando em conformidade com o ministério profético de Samuel. Saul começou muito bem. Saul, ele foi bem aceitado pelo povo, pois era o desejo do povo. Mas, caminhando para os meados e o final do seu reinado, ele começou a cair. Saul começou a deixar a desejar. Quando Saul, então, é colocado à prova por Deus, para que, indo em uma das batalhas contra os filisteus, ele aguardasse o profeta. Samuel havia dito a ele: olha, Deus vai dar vitória, Israel vai vencer a batalha, mas antes da partida você aguarda, porque nós vamos prestar um culto a Deus, porque Israel caminhava dessa forma. O que significa isso, pastor? É que tudo que aquele povo fazia, primeiro eles colocavam diante de Deus. O culto era uma resposta a Deus. Samuel falou: olha, você aguarda, porque antes de você dar um passo, antes de você fazer qualquer coisa, primeiro nós vamos sacrificar o Senhor. Porque culto é sacrifício, culto é entrega. Por que é tão difícil cultuar? Né? Por que é tão difícil adorar ao Senhor? Porque entrega, irmão. Você está entregando o seu louvor, a sua adoração. E tudo que é sacrificante para nós, né? Tudo que depende da nossa entrega, que exige a nossa entrega, isso mexe conosco. É por isso que muita gente às vezes não rompe, às vezes tem até vontade, mas nós não podemos viver apenas de vontade, porque de vontades e desejos o mundo está cheio. Mas nós precisamos viver com um propósito, e o propósito ali era: olha, Israel precisa sacrificar, nós vamos oferecer o culto. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que Samuel demorou, e o exército filisteu estava chegando, se aproximando, e aí o exército de Israel ficou balançado, sem saber o que fazer, porque eles não podiam avançar, porque tinha que esperar o culto ser oferecido. E Saul, sem saber o que fazer naquela ocasião ali, sendo pressionado pelo seu exército, e aí veio: o que nós vamos fazer? Porque assim, queridos, tem coisa que nas nossas vidas nós vamos ter que lidar com pressões, nós vamos ter que lidar com situações difíceis, mas em nenhuma delas, por mais difícil que seja, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus declarou. Se Deus falou, descansa, mas você pode pensar: meu Deus, eu estou vivendo uma guerra, uma batalha, mas Deus falou descansa, então descansa, porque Ele está no controle dessa
avance, porque Deus está no controle de todas as coisas. O que nós não podemos fazer é sair da direção de Deus, porque Deus só tem compromisso com quem está debaixo da sua palavra. Quem está debaixo da palavra de Deus, Deus não tem compromisso. É por isso que o compromisso de Deus com Abraão foi com Isaac. Ismael foi problema de Abraão, mas o compromisso de Deus foi com Isaac. Deus só vai honrar aquilo que Ele prometeu. Aquilo que você fez por misericórdia, Deus pode até mudar, Deus pode até transformar, Deus pode até agir, mas você pode ter certeza que aquilo que Ele prometeu, com certeza você vai ver a providência, a mão dele agindo poderosamente. Então, Saúl desesperado em sede, como muitos, em situações de aperto, de crise, acaba cedendo. Saúl foi desse, cedeu, começou bem, mas chegou um momento tão importante, porque a batalha não ia ser ganha, ele estava ganha. Foi Saúl que mudou o quadro da batalha. E aí o que aconteceu? Ele sacrificou. No momento em que ele sacrificou, Samuel chegou. E naquele momento, Samuel já repreende ali através de Deus. E ali Saúl começou então a caminhar para a ruína do seu reinado. A segunda prova que Saúl foi reprovado diante de Deus foi quando Deus deu mais uma oportunidade e disse a ele: olha, Saúl, chegou o tempo e agora você vai destruir, extirpar os amalequitas da face da terra. Você vai matar as crianças, você vai matar as mulheres, você vai matar os animais, você vai destruir tudo, porque os amalequitas serão riscados da face da terra. Saúl, ele pelejou, ele venceu os amalequitas, mas o que Saúl fez? Saúl não obedeceu mais uma vez a ordem de Deus. O que Saúl fez? Deixou o rei Agag vivo, deixou algumas ovelhas gordas, alguns bezerros, algumas vacas. E aí Samuel, quando ele vem, às vezes a gente fica pensando assim: mas pastor, como é que Deus pode pedir uma coisa dessa? Como é que Deus pode pedir, né, para matar crianças, mulheres grávidas? Como é que Deus pode pedir algo dessa natureza? É porque você não sabe, quando Israel estava saindo do Egito, né, rumo à terra prometida, os amalequitas covardemente, pelas costas, cercou Israel. Israel só não foi extirpado da face da terra porque Deus interviu na hora. Moisés ficou desesperado, irmãos. Moisés entrou em crise. Deus olhou aquilo e chegou ao lado de Moisés e disse: Moisés, a partir de hoje eu estou te fazendo um juramento. Eu vou eliminar os amalequitas da face da terra. Pela covardia que eles fizeram com o meu povo, atacando pelas costas sem arma na mão. Passou-se muitos anos, olha quanto tempo. Moisés morreu, juízes se levantaram. Quando chegou no tempo da monarquia, ou seja, do governo de Saúl, Deus falou: chegou o tempo de eu acertar as contas com os amalequitas. Você pensa que Deus se esquece, mas Deus não se esquece daquilo que Ele promete. Pode passar muito tempo, irmão.
pouco tempo, mas tenha certeza que quando Deus fala, Deus faz. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Deus falou: agora você vai e elimina. O que ele fez? Preservou alguns animais, o rei. Samuel chegou diante dele: e aí, fiz, está tudo certo, tudo conforme o Senhor falou. De repente Samuel está andando, a Bíblia diz que ele ouve o rugido de ovelha, o rugido de boi. Ele diz: que rugido é esse, Samuel? Estou ouvindo o rugido de ovelhas. Você disse que havia eliminado. Aí Samuel pega a espada, mata os animais, mata o rei Agag e falou: a partir de hoje você foi reprovado. Saul pega na orla do manto de Samuel e puxa. E Samuel profetiza sobre a vida dele: assim como você rasgou as minhas vestes, o trono está sendo rasgado de ti. E aí chegamos no capítulo 16 que nós lemos. E aí Deus então diz a Samuel: até quando lamentarás? Deus estava dizendo: até quando, Samuel, você vai continuar insistindo com Saul, sendo que eu já o reprovei? Foi difícil para Samuel, porque Saul foi o primeiro obreiro de Samuel, foi o primeiro rei que ele ungiu. Havia um apelo. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente não vive coisas novas na nossa vida, é porque nós estamos cometendo o mesmo erro que Samuel, insistindo em coisas que Deus já rejeitou, insistindo em situações que Deus já disse que é para virar página, insistindo em relacionamentos que não dá certo. E Deus já disse: olha, eu já reprovei, não vai dar certo. Eu já havia dito. Era como se Deus estivesse dizendo: até quando? Quantas vezes eu vou ter que continuar falando com você? Então a questão aqui não é que Deus não fala, Deus fala. A questão é: será que nós estamos ouvindo? Porque nós podemos estar no centro da vontade de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode estar no ambiente da adoração, no ambiente profético, mas ainda assim continuar vivendo a mesma vida, as mesmas experiências. E a variável aqui que faz a diferença não é Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou doido para fazer coisa nova na sua vida. Eu estou doido, Samuel, para te mostrar, aleluia, o que eu tenho preparado para o meu povo. É como se Deus estivesse dizendo: você está sendo a barreira para uma virada na vida do meu povo. Se você quer viver algo novo, você precisa entender isso nesta noite. Porque não adianta querer viver resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas, as mesmas atitudes, insistindo nas mesmas coisas. Deus disse: até quando? Até quando vai continuar insistindo? E o Espírito Santo está dizendo isso para nós. Salmo número 3, Davi, o salmista ficou se questionando a respeito disso. Até quando, Senhor? É o salmo do até quando na vida dele. Entrou numa crise existencial, que ele ficava perguntando: Senhor, até quando eu vou ficar vivendo isso? Até quando isso aqui ainda vai continuar sendo uma realidade na minha vida?
E Deus está dizendo, só depende de você. Para esse casamento mudar, só depende de você. Para os seus filhos mudarem, só depende de você. Aleluia. Muitas vezes nós estamos sendo a barreira para uma virada, um crescimento da parte de Deus nas nossas vidas. Quem está entendendo isso agora? Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer fazer você experimentar coisas novas. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, aleluia, eu vou profetizar sobre a sua vida, é o que Deus tem preparado. Sabe o que Deus tem preparado? Você nem imagina, irmão, aleluia. Deus tem preparado coisas grandes para aqueles que temem e amam Ele. Aleluia. Mas eu quero adiantar um pouquinho mais. Samuel, ele vai ceder. Ele vai fazer o que Deus diz. Olha o que Samuel vai fazer. Ele vai pegar o chifre. Deus falou, vem. Pega o teu chifre, enche de azeite e vem que eu te enviarei a Jessé. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus não disse vai. Deus está dizendo vem, aleluia. Porque quando Deus diz vem, significa que aonde Ele está nos mandando ir, Ele já está lá primeiro. Você consegue entender isso? É Deus falando, vem para onde eu estou, aleluia. Eu não estou te levando para um caminho escuro, vem, porque aonde você vai chegar é onde eu já pisei. E Ele vai. Eu quero adiantar porque a mensagem que Deus tem para a sua vida é forte. Quando Ele chega na casa de Jessé, interessante que eu já havia falado, olha, eu já me provi de um novo rei. Deus já havia escolhido Davi. Davi já era escolhido de Deus. Deus poderia muito bem ter mandado Samuel direto no pasto, sim ou não? Na verdade, se Davi estava no pasto, por que Deus mandou então Samuel ir na casa de Jessé? Ele poderia muito bem ir direto no pasto, ter derramado azeite e ter ungido Davi a rei. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Glória a Deus. Ele deve entrar na casa de Jessé, porque Davi poderia muito bem chegar lá. Já havia um contexto familiar totalmente tóxico na família de Davi. Davi era rejeitado, nós sabemos disso. Era excluído. Então, se ele chega contando uma experiência dessa, já com toda com esse perfil de visão que a família tinha dele, ninguém ia acreditar. Ia falar, você o menor, o mais novo, você o franzino, né? Você o que não aguenta nada. Então Deus sabia muito bem, para evitar esse tipo de transtorno, esse tipo de peleja, Deus falou, lá na casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, e aí a figura do profeta ia se tratando de Samuel, que era muito conhecido, chama a atenção. E eles falaram, mas o Senhor aqui. E eles sabiam que Jessé, que Samuel, sendo um profeta respeitado e conhecidíssimo em Israel, ele não ia por acaso.
era forte, era bonito, de bom aspecto. Ele falou: o rei está aqui. Percebam que ele ainda não havia sido curado. Samuel, irmãos, um profeta da envergadura de Samuel. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Samuel aqui não é um jovem mais que não conhece a Deus. Não é aquele menino que não sabe discernir a voz de Deus. Não é aquele menino que tinha que correr diante de Eli e dizer: o Senhor está me chamando. Não, Samuel aqui, ele já havia sido experimentado, era respeitado. A palavra de Samuel era um tiro, irmão, era acatada. E ele já é idoso. Se você ler o capítulo 8, se você ler o capítulo 10, você vai ver, já era de idade avançada. Sabe o que eu aprendo? Que não importa o nosso tempo de crente, de igreja, é a presença de Deus. É o cuidado que nós temos que ter. E muitas vezes os maiores problemas que as comunidades enfrentam é a ala velha da igreja. E quando eu me refiro à ala velha, são de crentes antigos. Porque é onde a religiosidade, é onde se acostuma, é onde o costume vai acostumando com o culto, vai acostumando com as programações, vai acostumando com essa realidade que é o perigo, irmão. Aí já não quer buscar mais algo novo, já não tem mais sensibilidade, já não se coloca tanto na brecha. É o perigo. Aqui não é um jovem, aqui já é um homem resolvido, com o ministério consolidado, idoso, já passando o cajado. Mas eu percebo que mesmo assim ele possuía falhas. Então isso é um consolo para alguns aqui que estão começando a caminhar. Por que para mim é tão difícil? Não, querido, é difícil para todo mundo. Aleluia. Não é só para você que está começando, não é só para você que está no meio do caminho. Não, o céu não está fechado só na sua casa, só na sua porta. Não, a crise não bate só na porta de um, de dois. Todos nós vamos enfrentar dias difíceis, momentos difíceis, situações difíceis. E ele falou: olha, eu já encontrei o novo rei. Foi fácil, porque a mente dele já estava projetada com aquele perfil. E Deus falou: Samuel, para, porque Eliabe não será o rei. Mais uma vez Deus vai tratar com ele. E eu quero falar rapidamente nessa noite sobre algumas coisas que nos impedem de viver as novidades de Deus na nossa vida. Baseado nessa experiência de Samuel, já um profeta experimentado. Talvez você acha que não tem mais nada de novo para Deus fazer na sua vida. Talvez você pense que já experimentou tudo, já chegou no fim da sua carreira. Talvez você pense que o que Deus deseja para você é isso. Eu quero te dizer que não. Deus é um Deus de coisas inéditas. Quando eu decreto na minha vida, quando eu digo para mim, já é um limite. Você tem todo o direito, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu. Mas também nós não podemos querer limitar Deus e dizer: eu não tenho a possibilidade de experimentar de nada novo mais da parte de Deus. Mentira. Porque é a mesma coisa de você decretar dizendo: é impossível Deus fazer uma coisa nova na minha vida. E não é. Deus pode fazer sim. Mas talvez você possa estar vivendo a síndrome do suficiente. Como em Mateus capítulo 25, aquelas virgens loucas, que é um retrato da igreja. Todas elas estavam aguardando o noivo, todas elas estavam vestidas da mesma forma. Você olhava, irmão, e aparentemente não tinha nada de diferente, parecia a mesma coisa.
E aí foi percebido que as virgens prudentes, o que elas fizeram? Elas compraram azeite reserva. Sabe por quê? Porque elas não acreditavam, elas não viviam a síndrome do suficiente. Para mim tá bom, só vir na igreja no domingo, tá ótimo, só tocar um instrumentozinho, tá bom demais, só pregar um texto no domingo, dirigir um culto, tá ótimo. Síndrome do suficiente é achar que isso é tudo que Deus quer na sua vida, é pensar que é tudo que Deus preparou para você. E não é, aleluia. Deus preparou coisas grandes. Glória a Deus. Deus preparou coisas grandes. E nós vamos refletir em algumas coisas. E a primeira delas, nós precisamos nos libertar do nosso passado. Libertar do passado. Os parâmetros de Samuel foram o mesmo que ele utilizou para separar Saul. Então ele repetia, era uma repetição que ele fazia, porque ele estava preso no passado. E Paulo diz em Filipenses que deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo? Aleluia. Eu vou seguindo. Deus vai abrindo o caminho, eu vou seguindo. Deus vai abrindo, aleluia, os campos, eu vou seguindo. Enquanto Deus disser vai, aleluia, eu vou. Enquanto Deus, aleluia, não decretar pare, eu não paro. Ele estava dizendo, eu deixo as coisas que para trás ficam. Está dizendo assim, você era um matador de crente. Ele diz, o meu passado já morreu, aleluia, eu sigo adiante. Mas você era um fariseu, falou a verdade, mas hoje não sou mais, eu sigo adiante, aleluia. Quer viver coisas novas da parte de Deus? Então deixe o passado para trás e siga para o alvo que o Senhor tem para a sua vida. Quem quer seguir o alvo? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não sei se os irmãos estão com cara de viver algo novo, não. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. É deixar o passado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que deixar. O preço do novo é o velho. É o preço que se paga. Ah, pastor, era tão bom naquele tempo do círculo de oração. Era bom mesmo, irmão. Mas hoje é hoje. Segue em frente. Ah, mas já viu aquelas irmãs que ficam na luta? Às vezes a grande parte dos problemas com relacionamento de pessoas que tiveram várias relações é que fica arrastando de trás coisas lá do passado. E fala, fulano, né? Era assim, Beltrano era assim. Não, irmão. Viva o relacionamento de Deus para a sua vida hoje. Pare com essas comparações. Para com esses parâmetros. Porque lá é assim. Porque assim funciona. Porque é assim que estava certo. Porque é assim que funcionava. Não, é o jeito que Deus está fazendo hoje. Glória a Deus. Deixando o passado no lugar dele. O passado tem que servir de ponte. Tem que ser um trampolim para te lançar no centro da vontade de Deus. Não é para se ficar vivendo no passado, não. Você tem que sim conhecer a sua história. Estávamos falando hoje no culto pela manhã sobre a história da igreja. Precisamos conhecer sim. Porque o povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Se você não conhece o seu passado, a sua história, como é que você vai viver coisas novas? Como é que você vai fazer coisas diferentes? Então você precisa
quando a festa dos tabernáculos chegava, logo eles lembravam: opa, nós éramos escravos. Vivemos 430 anos no Egito. A mão de Deus nos tirou de lá. Hoje eu estou dentro desse apartamento, dessa casa com ar-condicionado, desse quintal dourado, dessa vida confortável. Mas eu não tinha nada lá atrás. Então eles lembravam, era um memorial, aleluia. Era para eles lembrar do que Deus havia feito. E eles lembravam e voltavam a ser crente. E se fortalecia na presença do Senhor, aleluia. E se voltavam para Deus. Então nós temos que sim. Passado você não esquece, mas você tem que aprender a administrar ele, ao ponto que ele não pode ser mais um pivô destrutivo tóxico da sua vida. Glória, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus estava dizendo: Saul morreu, Saul é coisa passada, meu negócio hoje é com Davi. Meu negócio é hoje, é 2025, glória a Deus. 2024 já foi, 2023 já foi, aleluia, 2010 já foi. Vira a página, aleluia, muda a cabeça, começa a andar para frente, muda o comportamento. Deus estava dizendo: chega, Samuel. Você fica olhando para a aparência. Segunda coisa, primeiro, nós precisamos nos libertar do passado. E o que eu falo aqui, repito, parece ser lições simples, e é. Isso aqui não é segredo, não. Segredo é aquilo que está revelado. São mais disciplinas que Deus nos ensina a praticarmos. Se fosse segredo, estava oculto. A diferença é que algumas pessoas praticavam e viviam o melhor de Deus. E se você fizer, você vai viver também. Você vai experimentar também. Glória a Deus. Segunda coisa, mudar a mentalidade. Sabia que muitas vezes nós estamos hoje em 2025, mas a cabeça está lá atrás, naquela decepção, naquele ministério que eu me decepcionei, né, com aquela liderança, ou com aquela pessoa, aquele irmão que eu tive um problema no passado, ou com aquele patrão, com aquela empresa. A pessoa não consegue, a vida não anda, aquela amargura, aquele rancor, irmãos, é um negócio que não sai do coração, não. Tem coisa que é só liberando o perdão, é só colocando para fora, é só você se perdoando e perdoando as pessoas. Jesus disse que Ele perdoa, não é perdoado. Aleluia. Glória a Deus. Então, se a mente não mudar, tem que amadurecer. A gente precisa. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus. A Bíblia está deixando claro: a mente muda, a mente é renovada. Aleluia. Nós só precisamos entender e nos permitir. É se permitir. Não, eu quero viver algo novo, eu quero viver na minha vida. Você sabe, irmão, o ser humano, ele é uma espada de dois fios. Qual é o instrumento que Deus usa nessa terra? Pessoas. Deus usa pessoas. Assim como o diabo também usa pessoas. Lembra quando Satanás foi ter com Deus, e ali Deus, dando testemunho a respeito de Jó, ele disse: está vendo meu servo? Como é que ele é temente, justo, reto, compassivo, se desvia do mal, íntegro. Só faltou Deus falar: é perfeito, né? Tantas qualidades que Deus foi dando ali. Aí olha só o diabo acusador, ele disse assim: ele é tudo
bênção, você vê. Certa fonte da bênção. Aí o Senhor conhece o coração dele e falou: vai lá. Porque você só conhece o que está por fora. Enquanto o coração não é disposto, Satanás não é onisciente, não. Só Deus. E aí ele foi, o que ele fez? Ele desceu, mas ele deu pé, não. Ele usou o povo. A Bíblia diz: os sabeus. Veio o povo do Oriente e varreu, destruiu tudo. O que Satanás se utilizou ali? De pessoas. Assim como Deus. Então o ser humano ele é uma espada de dois fios. Vai ser através de pessoas que nós vamos nos decepcionar. Pessoas vão nos ferir? Vão. Vamos nos decepcionar? Não. Vamos nos trair? Vão. Isso pode acontecer? Claro que acontece. Mas nós nunca podemos nos fechar. Não podemos. Porque também vai ser através de pessoas que Deus vai colocar na sua vida para restaurar a comunhão com Ele. Para restaurar o relacionamento com Ele. Para te aproximar dEle. Para você se alegrar na presença dEle. Então nós temos que ter um cuidado. A mente tem que mudar, a mentalidade tem que ser o quê? Transicionada. Porque senão a gente vai continuar vivendo a mesma coisa. Olha o que o Senhor disse para Abraão em Gênesis 12. Deus falou que ele ia fazer o quê? Um povo numeroso. Você será pai de multidões, Abraão. Você sabe quando que isso foi? Que a descendência de Abraão, que Deus deu Isaac a Abraão 10 anos depois. Abraão entrou numa crise com a idade avançada. Gênesis 15, ele está dentro da tenda, numa crise terrível, falando: meu Deus, eu já estou velho, a minha esposa também está com a idade avançada, aqui está o meu servo Eliezer, dentro de uma tenda. Gênesis capítulo 15. Dentro daquele limite ali, ele olhando, ele falou: como? Só pode ser Eliezer que vai herdar tudo que eu tenho. Pode ser isso. Deus usou uma metáfora, Deus usou aqui uma alegoria. Eu entendi errado, porque é impossível aos olhos humanos. Meu Deus, aleluia. Uma crise, uma crise terrível. Abraão entrou em parafuso ali. Aí a voz de Deus veio: Abraão, sai para fora. Eita, Porque glória. eu não trabalho dentro de limites. Eu não trabalho dentro de quatro paredes. Porque limitado é o homem. Deus não é limitado. Deus falou: sai para fora, porque eu vou te mostrar quem sou eu. Você teve uma interpretação errada a meu respeito. Sai para fora, olhe para o céu, aleluia, e começa a contar as estrelas, porque assim será a sua descendência. A Bíblia diz que quando ele entra para dentro da tenda de novo, Abraão já não via a mesma coisa. A mentalidade dele mudou. Porque se a sua mentalidade mudar, tudo muda na sua vida. Glória a Deus. Se você for em Gênesis 30, você vê que Jacó trabalhou 20 anos para Labão. 20 anos da vida dele. Chegou o dia que ele, já casado com família, ele falou: até hoje eu não conquistei nada. Trabalhei 20 anos da minha vida. Cheguei jovem. Agora já não sou mais jovem, não conquistei nada. E chega um tempo que a maturidade vem, meu irmão. A ficha cai. Ele chegou e falou: olha, meu sogro, a partir de hoje acabou. Aí o sogro dele falou bem assim: faz o seguinte, então, determine o seu salário que eu te pago. Ele chegou para Labão e disse assim: então, vou fazer o seguinte, eu vou continuar trabalhando para o senhor, e o meu pagamento vai ser todas as ovelhas malhada, listrada e salpicada, que nascerem do seu rebanho, será o pagamento do meu salário. Todas as que nascerem de cor pura, escuras ou claras, é do Senhor, mas as que nascerem malhadas, salpicadas e listradas, é minha. Só as que não prestaram esse tipo de
Quando ele ia levar o rebanho do sogro para beber água, para pastar, ele arrancou uma vara de álamo, descascou a vara. Quando o rebanho abaixava para beber água, ele fincava a vara e dizia: vai nascer malhada, vai nascer estrada, vai nascer salpicada. No outro dia, ia de novo, ele baixava, fincava a vara e dizia: vai nascer malhada, vai nascer estrada, vai nascer salpicada. A Bíblia diz, irmão, que todas as ovelhas que nasciam eram malhadas, listradas e salpicadas. Sabe por quê? Porque a mente de Jacó mudou. A mente mudou. Glória, glória, glória. E a Bíblia diz que pouco tempo ele ficou tão rico e tão poderoso, porque assim, não é só a mente mudar, porque aquilo que parecia ser uma eternidade vai ser algo rápido que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! E olha que o sogro dele agiu de má fé. Sabe o que ele fez? No dia que eles apertaram a mão, eu não falei esse detalhe, ele pegou todas as ovelhas listradas com rebanho, de cores diferentes, e separou. A Bíblia diz que ele levou 3 dias de Jacó. Ele falou: impossível, agora eu quero ver, vai trabalhar de graça. Era a mentalidade de Labão, vai trabalhar de graça, porque aos olhos humanos, mas ele conhecia, porque o Deus do seu avô Abraão, porque o Deus do seu pai Isaac, aleluia, estava passando a ser o seu Deus, o Deus de Jacó. Quando ele colocou Deus na frente, aleluia, e começou a profetizar, as coisas mudaram na vida dele. Glória a Deus. Mudança de mentalidade. Se a mente não mudar, não adianta. Glória a Deus, eu fico vendo as pessoas brigando por coisas triviais, cor de parede, por causa de iluminação, né? Brigando por essas coisas que culturalmente isso muda. Daqui um tempo muda de novo. Hoje, né? Hoje uma cor que está na moda, amanhã. Agora, aquilo que não é trivial, que é essencial, que é a palavra, que é o fundamento. Às vezes as pessoas não param, né, para olhar aquilo que é essencial, a palavra, porque a mente já está longe. A mentalidade tem que mudar. Glória a Deus. Se você quer viver algo novo, permita-se viver uma mudança de mentalidade. Porque Provérbios capítulo 23, no verso 7, o texto diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim também ele é. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Quero convidar o ministério de novo. Quero alcançar os irmãos. Então, os nossos irmãos para adorar, irmãos, hoje nós recebemos amor. Quem sabe nessa noite você veio aqui buscando uma resposta de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Talvez a sua oração é essa: Senhor, eu preciso viver algo novo. Não dá, Senhor, para continuar caminhando dessa forma. Talvez no seu coração você diga assim: eu estou cansado. Eu estou cansado porque eu repito os mesmos ciclos na minha vida. Às vezes você pensa assim: meu Deus, eu tenho o dedo podre, eu tenho a mão podre, porque eu só durmo nesses. Não, irmão, quem tem o dedo podre é o diabo. Quem tem a mão podre é Satanás. O que está faltando é isso, é se libertar. Mas é coisa que tem que partir da minha e da sua intencionalidade. Você tem que querer, você tem que se permitir, você tem que se entregar. Falar: Senhor, eu quero hoje.
viver isso, eu quero experimentar isso, eu quero andar nessa direção, eu quero viver esses frutos na minha vida, eu quero ter uma família. Irmão, uma pessoa que tem propósito, que está determinada, ninguém pode parar, ninguém vai ser um diabo, não vai ser crise, não tem nada que impeça uma pessoa determinada a viver o melhor de Deus, a viver uma experiência com Deus. Pode ter certeza que se o seu coração nessa noite está movido por esse combustível, não, eu quero algo novo, eu quero experimentar, eu quero caminhar nessa direção, chega, você vai andar, você vai viver, porque a Bíblia diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos também são mais elevados, são maiores do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Você precisa entender que os pensamentos de Deus a seu respeito não são pequenos, não são limitados. Deus não ia fazer tudo o que fez por algo que não vale nada. Quem coloca isso no seu coração muitas vezes é o diabo, é o mundo que diz, é Satanás dizendo: você é um derrotado, uma derrotada, você é um viciado, você tem a vida amarrada, você é uma pessoa que não sai das crises, é a voz do diabo. Você acha que Jesus ia deixar a sua glória, ia deixar o seu trono, ia se humilhar da forma humana, se encarnar, se fazer carne e padecer na cruz do Calvário, tomar sobre si os meus pecados, os seus pecados, tomar sobre ele as nossas transgressões, iniquidades, sofrer o preço por algo que não custa nada, que não vale nada. Não, querido, deixa eu te dizer, você é a coroa da criação de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Sabe por quê? Gênesis capítulo 1 diz que tudo que Deus criou com o sopro da sua boca. Ele dizia: haja a luz, e era criada, haja luz, e a luz passou a existir. Mas a Bíblia diz que quando Deus foi criar o homem, ele não disse: haja homem, não. Ele com as suas próprias mãos, sua glória, ele pegou o pó da terra e fez o homem, e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E disse: esse será semelhante a nós. Você está pensando que você é qualquer coisa. Essa é a frustração do diabo. Porque o investimento de Deus na sua vida e na minha vida não foi para abrir mão de nós, é para fazer de mim, de você, reis e sacerdotes. E nos comprou o ministério da reconciliação para provar
pedimos a tua bênção para deixarmos esse ambiente, mas declaramos e deixamos claro, ó Pai, que jamais deixaremos a tua presença, porque aonde quer que estejamos nós, ali também estará o Senhor. Abençoe, Senhor, a semana dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, com grandes, novas e também poderosas experiências. Que possamos viver a abundância do Senhor. Ó Deus, que a terra seja, ó Deus querido, o limite. E o céu, Senhor, seja o nosso alvo. Ó Deus, assim nós agradecemos, ó Pai, por essa noite tão abundante, maravilhosa, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Antes de terminar a bênção apostólica, nós temos uma cantina abençoada, amém? Aqui, então nós temos um cachorro quente missionário, temos refrigerante. Antes de você ir embora, passa ali, abençoe, amém? Depois você abraça o seu irmão, tira um tempinho de comunhão com o seu irmão. Deus abençoe a todos, estenda a sua mão, mais alto que você puder, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus que ama, que aguarda a volta do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus.